Vamos lá. Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na sua santa palavra, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai, porque a tua presença é santa, a tua presença é poderosa, a tua presença é real. E eu quero te agradecer, porque até que o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado, tem me fortalecido, Ramanda Suda e Comanai, tem me guardado. Ah, papai querido, eu te agradeço, Pai, pela minha família, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem preparado. Eu te peço também pela vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Êxodo 28, né? A gente está na maratona. E é 28 hoje? Não, é Êxodo 28, deixa eu ver. É, sim, é Êxodo 28, tá bom? As vestes sacerdotais. E diz assim: chame seu irmão Arão e separe dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdote. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu vou estar ministrando a tua palavra no momento de João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua. Meu Deus, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo, sempre para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: das vestes sacerdotais. Chame, né? Deus fala com quem? Com Moisés, né? Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdote. Ou seja, Deus estava instituindo aqui o sacerdote terreno aqui, né? E aí, ele diz assim, para que me sirva como sacerdotes, ok? No 2, para o seu irmão Arão, faça veste sagrada que lhe confiram dignidade e honra. Ou seja, Arão ia se destacar com as vestes sacerdotais. A dele seria diferente, ok? Que Deus queria dar dignidade e honra para ele. Diga a todos os homens capazes aos quais dê habilidade, que façam veste para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que farão um peitoral. Detalhe. São estas vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal e um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturião, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdote. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Então, Deus, ele diz assim, de uma tal maneira que, né, que era para Arão ser diferente de seus filhos, porque Deus iria dar o sacerdote para ele, seria algo diferenciado, tá bom? Então, Deus, ele deixa bem claro. Então, a gente vê que Nadab e Abiú são filhos de Arão, né? Mas eles seriam um sacerdote, mas o sacerdote principal, na realidade, seria Arão, tá? Por quê? Porque ele tinha que apresentar as ofertas, o sacrifício. E a gente lembra também, vamos lembrar do comecinho da história, quando o Senhor chamou Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, né? O Senhor falou assim, não, eu já chamei Arão para falar com você, Arão já está vindo aí, Arão vai estar do seu lado, ou seja, Deus havia instituído Arão para estar junto com Moisés, né? Nessa caminhada aí até a terra prometida, ok? E aí, outra função importante do sacerdote também era o quê? Era a lei, né? A lei de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés para dar ao povo de Israel, para relembrar as obrigações que ele tinha que fazer, que eles tinham que seguir, né? A gente também, né, vê aqui
que é assim, ó, falando assim, para o seu irmão Arão, faça veste sagrada que lhe confiam dignidade e honra. Então, Arão era diferente. Ele queria enaltecer o cargo, a função, né, do sacerdote, né, subalternos, e não do sumo, e não só somente do sumo sacerdote. Então, Arão, né, ia ser o sumo sacerdote e os seus subalternos, né, estariam juntos, mas as vestes não seria igual de Arão, pois Arão seria o destaque. Por quê? Porque Deus tinha algo diferente com Arão, né? A gente vê que essa história de Arão mais pra frente não vai dar certo, né? A gente vai ver isso em números mais pra frente, tá bom? Não vou dar um feedback agora, que vira e mexe eu dou, mas hoje não vou dar. A gente vê também que ele fala de um colete sacerdotal. Aí vamos aqui. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino, traçado de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Então, as coisas do Senhor era feita artesanalmente, tá? Era algo que não era assim de qualquer maneira. Tinha um trabalho, né? Igual tinha as pessoas que bordavam, né? Então, assim, era algo artesanal. Deus, ele tinha o cuidado para que as coisas dele... Ele dava o quê? Ele tinha uma palavra... Tem uma palavra que ele dá, né? Aleluia. É tipo sabedoria, né? Para as pessoas estarem fazendo o seu trabalho. Entendeu? Habilidade, tá aqui no texto. Diga a todos os homens capazes, as quais dê habilidade, né? Que Deus deu habilidade. São os homens capazes, né? Então, a gente vê que esses homens capazes, que têm habilidade, que foi Deus quem deu para fazer esse trabalho artesanal. A gente vê também, no 7, que diz assim, terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-la bem. O cinturião e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturião também será de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Então, Deus, ele tem todo um ritual. Não é de qualquer jeito, né? Para chegar na presença do Senhor, ele vai demonstrar, através das vestes, a santidade, né? Para se apresentar perante ao Senhor, ok? A gente vê também que esse colete, ele vai ser usado também pelo sumo sacerdote, tá? Mais pra frente é conhecido como éfode, né? Que vai ser um objeto de adoração, né? De separação, né? E assim a gente vê que tudo tinha um símbolo, né? Um símbolo perante Deus, né? Até o cinturão, tudo, né? Vamos no 9. Gravem em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel. Por onde? Por ordem de nascimento. 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave o nome dos filhos de Israel em 2 pedras, como o lapiador grava um selo e em seguida prendam-os com filigranas de ouro. Então, Deus estava dando uma ordem para gravar, né, o nome ali das tribos, né, dos filhos de Israel ali no filigrama. Costurando nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Tudo serviria de memória, né? De onde Deus os tirou. Assim Arão levará o nome em seus ombros como memorial diante do Senhor, né? Era algo que Arão tinha que levar. Faça filigramas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas com cordas, e prenda as correntes dos filigramas. Então, era todo um costume. Então, Deus, ele era uma ordem, né? Para levar o nome no ombro ali, tá levando ali, quando estivesse apresentando ali ao Senhor o nome, né? Das tribos, dos povos de Israel estaria presente. Aí vem o peitoral, tá bom? Vamos lá? O peitoral. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Então, Deus, ele queria que tudo fosse artesanal. Gente, era tudo artesanal. Era as coisas do Senhor. Era artesanal, porque ele havia dado sabedoria e habilidade para algumas pessoas estarem fazendo esse trabalho. Faça-o com um colete sacerdotal de linho fino, traçado de fios de ouro, fio de tecido azul, roxo e vermelho. A gente sempre vai ver essas cores, né, representada, né, nas cores que Deus estipulou para Moisés. Será quadrada com um palmo de comprimento e um palmo de largura e dobrado em 2.
Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Então, Deus está falando, essas pedras, né, igreja, a gente vai ver também elas sendo mais para frente, né, no Apocalipse, né? A gente vai ver falar dessas pedras. Na quarta, um crisópio, um ônix, um jaspe. Serão 12 pedras, uma pedra para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com o selo e com o nome de uma das 12 tribos. Aleluia, glória a Deus. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, traçada com cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda as 2 extremidades do peitoral. Então, o ouro representava a pureza, tá? O ouro representava a pureza. E prenda as 2 extremidades do peitoral. Prenda as duas correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades da corrente, as 2 filigramas, unindo-as a peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral da borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximo da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral, olha só, as argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul ligado ao peitoral do cinturão para que não se separe do colete sacerdotal. Então, tinha todo como eu posso dizer, um ritual, todo um simbolismo, tá? Então, não era de qualquer jeito, era um simbolismo. É a maneira que Deus tinha de mostrar, né, que era a maneira dele, que ele estava, né, cuidando do povo dele, da maneira dele. E tinha todo um costume, eles teriam que seguir a risca, é o que Deus falou, que eles tinham que obedecer a ordem dele. A gente viu isso no capítulo 27, se eu não me engano. Versículo 20. Ordena aos israelitas que lhe tragam, né, azeite puro. Ou seja, Deus estava dando ordem. Eles tinham que trazer, eles tinham que fazer tudo da maneira que Deus queria, ok? No 29. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisão, como memorial permanente perante o Senhor. Então, é algo que Deus estipulou para Arão. Então, assim, você vai estar no peitoral com o nome do povo de Israel permanentemente, né? Toda vez que você chegar na minha presença, você vai estar com o nome do povo de Israel no seu peitoral, ok? Então, foi uma ordem que Deus deu para o povo de Israel. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que esteja sobre o coração de Arão. Sempre que ele entrar na presença do Senhor, assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Porque tinha o lançar sorte, tá? De Urim e Tumim naquela época, tá bom? Eles usavam muito, né? Representava a maldição, representava a sorte, a perfeição. Era algo daquela época, ok? Que Deus deu para o povo de Israel e Deus permitiu o Urim e o Tumim. Outras vestes sacerdotais. Faça manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Ó. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercalando com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra, né? Então, isso aqui é todo um simbolismo. Então, assim, era o sinal de que se Arão ou futuramente os sacerdotes que estivessem em pecado, enquanto eles se moviam, o sino tocava. É bem interessante isso.
E se não tocasse, era porque ele foi fulminado. Esse sacerdote não foi aceito por Deus. A gente lembra da história de Zacarias. Lembra lá em Lucas 1? Quando, pela sorte, foi tirada a família de Zacarias para fazer o sacrifício anual. E aí, Zacarias, ele entra, né? Entra e tem uma cordinha e tal. E Zacarias, ele entra, e quando ele entra, Ramanda Sudecomanai, ele tem um encontro com um anjo lá dentro, né? E ali o anjo fala que ele terá um filho tal. E ali fica meio duvidoso, e ali ele fica mudo. E as pessoas pensam que ele, né, morreu. Só que Zacarias sai. Quando Zacarias sai de dentro lá, do santo, ele já sai mudo, ok? E ali, Isabel, sua esposa, já velha, avançada de idade, ela é engravida de João, né? Batista, porque ele acaba batizando as pessoas depois. Então, aí depois pega uma taubinha, como é o nome do menino? João. Ah, mas não tem ninguém na família chamado João. Aí ele fala, é João, porque Deus falou que ele ia chamar João, né? Então, é toda uma história, é todo um sistema, é toda uma tradição, né, que ronda, né, esse contorno aqui, né, e a gente lembra da história de Zacarias, né, me fez lembrar da história de Zacarias aqui, pai de, deixa eu colocar aqui, pai de João Batista. Então, a gente vê também, diz assim no 36, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas ao fazerem todas as suas ofertas. Essa será sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. A gente vê, né, que até hoje, simbolicamente, tem muitos, né, judeus que usam essa caixinha ainda, acho que chama filactáceo, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora o nome, né? Mas eles usam assim nas suas orações, acho que é filactácio mesmo. Alguma coisa assim, não lembro agora. Vai ser que tem alguma coisa a ver com esse nome, né? Então, e ali, né, Deus, ele deixa bem claro, estará sobre a testa de Arão, ó, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se gravava um selo consagrado ao Senhor. Prendam na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem. Por quê? Porque ele é o sacerdote, ok? Em relação às coisas sagradas, ao fazer todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão. Porque Deus escolheu Arão como sacerdote. Que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Porque Deus colocou Arão como sacerdote diferente, tá bom? Que as vestes dele venham a ser diferentes, ok? Por isso, né, que Arão vai ter todo esse peso sobre a vida dele. Teça, a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. De novo, tá? A gente vê que sempre tinha, né, alguém especial, alguém preparado para fazer a obra do Senhor. Porque Deus havia dado sabedoria para essa pessoa fazer as coisas dele, ok? Faça também túnicas, cinturões e gorro para filhos de Arão, para conferir honra e dignidade. Os filhos de Arão passarão até, ó, e gorros para os filhos de Arão, para conferir honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdote, né? Então, há uma unção, há uma separação, tá? Da família de Arão para o sacerdócio, ok? Para o sacerdócio. Mas mais para frente a gente vai ver que ele, além de ser sacerdote, ele vai passar a ser responsável pela tribo de Levi, né? Por causa que alguém menospreza o chamado, né? Um tal de Corá, Datã e Abitã se rebelam. Porque quem é você e Moisés para querer mandar sobre nós, né? Então, Deus que ordenou, não foi Deus? Então, pronto. Faça ali calções de linho que vão à cintura até a coxa para cobrir a nudez. Porque, antigamente, né,
As pessoas subiam no altar sem cueca e as suas partes íntimas apareciam. Principalmente lá aqueles que faziam coisas para seus deuses. Arão e seus filhos terão que vesti-lo sempre que entrarem na tenda do encontro, porque tinha que subir, tá? Ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorra em culpa e morra. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Ou seja, eles têm que estar de cueca, teria que estar com as partes íntimas de baixo tampadas e não à mostra. Porque naquela época a gente sabe, né, que todo mundo usava vestido, né? Então não tinha cueca. Cueca é coisa moderna, tá? Samba canção é coisa moderna. Então Deus tinha todo esse cuidado, né? Para chegar na sua presença, para eles terem um respeito ali para com as coisas do Senhor. Então a igreja é tremendo o cuidado de Deus, né? Então quando eu começo a ler, quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, eu fico, Jesus, que coisa, né? Tudo é cheio de detalhe. Esse Deus, ele é detalhista, igreja. Ele faz tudo perfeito. Eu não, mas ele sim, porque ele é perfeito. Amém? Que Deus possa abençoar vocês e falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe e fica na paz.